etc. Es fundamental. La comunicación es un aspecto muy importante. Muy importante. En este ciclo que se renova cada 4 o 5 años, depende de instituciones, pero estoy muy de acuerdo con el profesor Nazaré que planificar a 4 o 5 años actualmente es muy difícil, pero planificar a uno con la metodología del plano estratégico es muy poco. Necesitas mucho tiempo para diseminar, para comunicar toda la información y para implementar. 3-4 años comienza a ser ahora a estrategia de muchas instituciones de ensino superior. 3-4 años. Mas en este ciclo que se renova cada 4 o 5 años debe mantenerse un grande respeto por las personas. Tenemos de construir confianza, transparencia y lealtad. No podemos convidar a personas a trabajar y después no informarlas, no comunicar nada durante 4 años. Esto es una de las cosas típicas y tópicas de un plano estratégico que se guarda y nos olvidamos. Ha pasado en España muchas universidades. Nuestra cátedra ha ayudado a muchas universidades españolas, prácticamente el 60% de las universidades españolas a hacer el plano estratégico, el diseño perfecto, mas la monitorización y la avaliación, poco, muy poco. Tenemos que mejorar esto. Trabalho das comissões. A nossa metodologia cria um ecossistema único de comissões e subcomissões que funciona de forma semelhante aos grupos de melhora da qualidade. Mas aqui, a seleção com base em competências muito claras é essencial. Como mencionamos antes, são vários os perfis de pessoas em um plano estratégico. Os impulsores, os executores e o perfil dos que acompanham e avaliam. São 3 perfis diferentes. Nem todos temos as mesmas capacidades, nem todos podemos ter os mesmos perfiles. Todos não podemos ter o mesmo perfil para desenhar, para executar, para avaliar. Responsabilidade sim, perfil não. É muito diferente. É crítico o processo de decisão das pessoas que participarão nas comissões, porque serão elas que impulsarão o plano em todos os níveis da instituição. Devemos analisar as suas competências e treiná-las em competências que são fundamentais para um bom desempenho, execução e acompanhamento do plano estratégico. As competências, a nossa metodologia sempre empieza por formar a las personas do plano estratégico, mas não só no plano estratégico. Competências, habilidades directivas, liderança, gestão da mudança, comunicação. Posteriormente, valorizar o grau de participação das pessoas em cada comissão. Não todas as pessoas têm tempo e motivação para fazer um trabalho como este, que é um trabalho voluntário, completamente. É uma aposta da organização, da instituição, pero pelas pessoas que trabalham nas comissões, é um trabalho extra. E durante muito tempo. É muito importante buscar um sistema para reconhecer este esforço que fazem as pessoas e que mais tarde se convertirá em um processo mais da organização. Pero o primeiro plano estratégico e o segundo plano estratégico normalmente são pruebas piloto. Não sei se se diz assim. É uma prova piloto, é uma prova para identificar as pessoas, para ver como envolver as pessoas, para definir métodos
Todos pensamos que os métodos da Universidade de Barcelona son perfectos. Venimos a Viana do Castelo e non funcionan. Per qué? Porque é unha outra institución, é outra institución. Todas as institucións deben analizar que necesitan para monitorizar. El diseño es el diseño participativo, comissões, workshops, focus groups, plano. Mas a monitorização e a avaliação, muitas universidades nos perguntam por softwares para gestão do plano estratégico. 100.000, sobre todo americanos. En Estados Unidos hay muchos softwares para gestão do plano estratégico completamente empresarial, industrial. Nós somos uma instituição de ensino superior, con un servicio, con personas, con pocas máquinas, cerebro como máquina, ¿no? Es muy difícil que los ejemplos de otras instituciones a nivel de instrumentos puedan ser transferibles para nuestra institución. Ouvir e integrar as persoas da instituição. Isto é um exemplo da Universidade de Concórdia em Montreal, que mostra as pessoas das nossas comunidades educativas e que oportunidades e desafios pensam que temos que enfrentar. Devemos ouvir e tomar nota todas as propostas. Nós trabalhamos com todas as pessoas que voluntariamente participam no plano, clarificando as suas propostas, abrindo sempre uma porta às ideias. Concordemos as ideias ou não. Quando nós abrimos o plano estratégico à instituição, vêm pessoas que propõem ideias. E essas ideias nós tomamos nota de todas. Todo non podemos fazer, temos 4, 5 anos, podemos fazer muitas coisas, mas não todas. É muito importante que as pessoas que participam voluntariamente vejam que tomamos nota das suas ideias e que alguma das suas ideias forma parte do plano estratégico, porque o plano estratégico é o plano da instituição formada pelas pessoas. É importante contactar pessoas que se sintam interessadas no futuro, não só na fase de desenho, em participar, as quais podemos aproveitar para vincular ao processo de implementação. Devemos esclarecer desde o início que qualquer proposta deve ser medida em recursos, porque as pessoas proponemos muitas coisas que depois miramos e não se podem fazer. Queremos as suas ideias, mas devemos clarificar do início que se deve medir em recursos. Formar também as pessoas a que quando façam uma proposta pensando nos recursos. Porque é muito fácil proponer sem pensar, temos ou não temos capacidade para implementar esta ideia. Pensamos que sem recursos, nosso plano provocará frustração. É muito importante, na fase de desenho do plano, definir claramente os recursos necessários. He visto muitos planos estratégicos, muito bem feitos, mas sem recursos econômicos. Ni un euro. Pessoas, presupuesto, sí, aparece la palabra presupuesto, pero no aparece el montante exacto de presupuesto. Es fundamental. Ouvir integrar as pessoas que están nos stakeholders, falamos un pouco nesta fase, ¿no? Ao mesmo tempo que ouvimos a nosos alunos e colegas, devemos integrar todas as pessoas
e instituições que são essenciais para o funcionamento da nossa universidade. Como promotoras do plano, he visto muitos planos estratégicos que na sua comissão da planificação estratégica não há estudantes, não há stakeholders. Não há. A comissão da planificação estratégica são pessoas fundamentais com uma visão externa que nos pueden aportar un muy buen análisis del contexto. A nossa recomendação é cada vez mais para se integrar aos stakeholders em todas as fases do plano, na fase da desenho, na fase da implementação, na fase da avaliação. Podem ser as mesmas pessoas, podem ser pessoas diferentes, pero os empresários, a indústria, as câmaras municipais, os estudantes, todos devem estar do princípio a fim, sempre. Não só para fazer a fase de um DAFO ou para fazer uma análise político-econômico-social. Não. Todas as fases do processo. Aqui he identificado algumas, pero todas as instituições devem identificar as suas diversamente. Como e quando podem participar todas estas pessoas alrededor que envolvem um plano estratégico? A través das comissões, com um muito bom ecossistema de comissões que tenham funcionários, docentes, empresários, estudantes, câmaras, etc. Cada vez utilizamos mais os inquéritos online, que são muito bons para identificar, na fase de desenho de um plano estratégico, para identificar os valores da instituição. Pones um inquérito online, tens propostas de valores e vês a percepção dos estudantes, dos professores, de quais são os valores da instituição, para fazer propostas de ações e para ter a sua percepção. É muito importante. Isto se pode fazer com inquéritos online perfeitamente e presencialmente. Face to face é muito importante. Pero a tecnologia nos pode proporcionar outras informações. Redes sociais, hoje em dia fundamentais para divulgar todo o trabalho que é feito como plano estratégico. A falta de transparência na sua concessão é muito mais no seu acompanhamento. É muito importante para comunicar com os estudantes ou para comunicar com algumas instituições. Existem instituições que seguem outras instituições através das redes sociais. É muito importante comunicar que começamos o processo de planejamento estratégico, que lo aprovamos, quais são as linhas, os eixos estratégicos, como funciona. É outra via. E concursos. A Universidad de Cádiz, en el sur de la España, ha utilizado la metodología de hacer concursos, para definir o slogan do plano estratégico, para definir o logotipo do plano estratégico, fazer concursos com os estudantes e mesmo com os professores, com departamentos, departamento de comunicação, departamento de marketing. É uma outra forma de envolver pessoas en todo o processo do plano estratégico. O meu portuñol va en baixo, a medida que passa o tempo. Na cátedra temos um observatório de boas práticas em gestão estratégica de universidades que abrange diferentes áreas e que até agora funcionou através de convocatórias específicas. Buscamos, analisamos, formamos parte de uma rede muito mais grande de observatórios de boas práticas que se chama Telescopi, que nasceu na cátedra Unesco 5 ou 6 anos pero se ha independizado como todos los hijos, como todos los filhos, y este es un observatorio europeo
que, a diferencia de otros observatorios, queremos que sea un observatorio proactivo. Lanzamos unas convocatorias cada 2 años, pero esas convocatorias a veces provocan un poco de estrés, entonces hemos decidido crear un observatorio de verdad, con especialistas en todos esos ámbitos. Vamos a ampliar algunos ámbitos, porque ahora hay otros ámbitos del ensino superior que son muy relevantes, como la fusao das universidades, que en España, en Portugal, más ya que en España, tenemos muchas situaciones. Intentar buscar boas prácticas para poder compartirlas a través de la plataforma online y por tanto os convidamos a participar. Tenemos muy pocas prácticas de pessoas. A nossa cátedra, l'anno 2008, ha feito o primo pós-grado de gestão de pessoas em instituições de educação, de ensino superior. Era muy difícil encontrar expertos. En recursos humanos e industria, en recursos humanos e administración pública, sí, pero en instituições de ensino superior, muito difícil. É um tema para trabalhar, para trabalhar no futuro. Os convidamos a todos a participar no observatorio e consultar as boas prácticas que son en inglés, porque es un observatorio europeo, pero poco a poco iremos introduciendo el español y el portugués en el observatorio. Finalmente, una última reflexión que es fundamental para entender cómo impacta un plano estratégico, ¿no? Si tenemos un plano y tenemos un líder y tenemos personas y recursos y acciones, el plano funcionará seguramente. Pero si tenemos un líder, personas, recursos y acciones, mas no tenemos un plano, el sentimiento será de confusión, ¿no? Tenemos un plano, ahora nos falta el líder, nos falta un líder, ansiedad absoluta. ¿Dónde vamos, no? ¿Dónde vamos? Ahora, ¿quién nos faltan? Las personas, nos faltan las personas. Lentidad, todo va muy lento, las personas son fundamentales, sin ellas no hay estrategia. Ahora nos van a faltar los recursos, como Anthem dice, sin recursos estamos todos frustrados. Y por último, si nos faltan las acciones fundamentales, porque el plano estratégico té visão, té objetivos estratégicos, té objetivos operativos, mas té ações que son fundamentales. Y no 2020, más reales. Sin las acciones, todo es un sueño. Espero que hayáis podido entender mi portuñol. Muy obrigada. Pasamos a... Muito obrigado. Agora passo a palavra então à professora Margarida Mano, que nos vai falar da incerteza. Onde é que está? Não estou a ver, isto é a falta de prática há 15 dias. Onde é que ela está? Ai, depois, não está a ver. Trate-se. Então, agora sabe colocar. Exato. Desculpa. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada e é um gosto. Eu gostava de cumprimentar os responsáveis presentes, quer o diretor da instituição, quer o Sr. Presidente do IPQ, quer o nosso caro coordenador do GT2,
porque tenho colaborado com o GT2 ao longo dos últimos anos em várias qualidades, sempre como representante da Universidade de Coimbra, e de facto é muito verdade aquilo que ele disse, sobretudo para quem não conhece bem o GT2, no sentido de que é um fórum de partilha real, é um fórum de verdadeira confiança mútua e que tem sido fundamental e, portanto, digamos, nesta fase em que, de alguma forma, provavelmente deixarei de ser representante da Universidade de Coimbra no GT2, faço questão aqui de dizer que, de facto, onde pessoas como a Engenheira Alexandra e a doutora Marta Pilot, para além de todas as outras que estão envolvidas, são de facto referências, acho que é um grupo que nos ajuda a todos imenso a crescer e de que a Universidade de Coimbra muito beneficiou. Muito obrigada e muito obrigada naturalmente ao Dr. Luís Nazaré e pela apresentação e moderação deste módulo. Aquilo que eu, de facto, me proponho fazer é partilhar, se eu consigo, portanto é aqui, não é? Partilhar um pouco a experiência que tivemos na elaboração do último plano estratégico, é um plano que, de resto, foi apresentado em setembro passado, mas que está ainda agora até novembro na fase de concretização com as faculdades a um segundo nível, e portanto aquilo que eu vou tentar fazer aqui é partilhar convosco aquilo que me parece mais interessante e inovador face àquilo que já era feito relativamente à integração da variável de incerteza no planeamento estratégico da Universidade de Coimbra. E portanto vou usar estes 3 tópicos, sendo que relativamente à questão do enquadramento, naturalmente que todos conhecemos o enquadramento do ensino superior, mas eu diria o enquadramento em geral das organizações. A verdade é que há uma grande incerteza sobre o futuro, independentemente das incertezas atuais e conjunturais e de contexto em que vivemos e temos vivido nas últimas semanas em Portugal, mas há de facto uma grande incerteza perspectiva quando se está à frente de uma organização, seja ela qual for, mas também de uma instituição de ensino superior nos últimos anos. Porque há acontecimentos de facto que têm um amplo impacto e que são muitos deles imprevisíveis e que nos afetam por várias vias, quer por via de um contexto global, quer por via do contexto setorial das instituições de ensino superior, quer por via do contexto local e muitas vezes até do negócio ou daquilo que é o métier das instituições, e também porque há de facto profundas alterações de comportamentos e valores que todos nós conhecemos muito bem e que, de resto, estiveram subjacentes em muito do que a Alicia referiu e que fazem repensar o que é hoje o ensino, o que é uma sala de aula, o que era há 20 anos e o que vai ser daqui a 20 anos, enfim. E, portanto, de facto, por um lado, tem a ver com tendências tecnológicas, mas também tem a ver com questões de valores, do papel do professor, enfim, da relação professor-estudante e, naturalmente, falo no ensino, mas a questão também se coloca em termos de investigação a outros níveis. E, portanto, é neste sentido muito profundo e partilhando por completo daquilo que foi dito pelo professor Luís Nazaré no início, que nós achamos que, de facto, pensar e agir estrategicamente e, sobretudo, organizar-se em termos estratégicos é hoje, eu diria, uma condição fundamental para assegurar o sucesso, como estava no slide final da Alicia, o sucesso, com muitos outros fatores, da instituição nos próximos anos, ou pelo menos nos anos mais, a 1 ou 2 anos. Eu selecionei, e portanto, em termos de enquadramento, tudo isto enfim, parece-me que são, enfim, uma generalidade de contexto. Agora, de facto, eu selecionei algumas forças de mudança e gostava de nós olhamos para aquilo que foi o percurso ao longo dos últimos 4 anos. Portanto, basicamente, o reitor da Universidade de Coimbra foi reeleito em março para o seu segundo mandato e no primeiro mandato eu era vice-reitora da parte financeira, planeamento estratégico e ação social,
E, de facto, no planeamento estratégico, o grande desafio que ele me tinha feito há 4 anos era ajudá-lo a fazer um plano estratégico que fosse utilizado e que fosse útil. E eu diria que isso foi verdadeiramente conseguido, graças, naturalmente, à visão do reitor e à instituição. E, portanto, aquilo que nós tínhamos consciência agora, quando chegou a altura de fazer um segundo plano, é que há um conjunto de forças de mudança a vários níveis, como vos disse, eu selecionei ali algumas que têm a ver com transformações demográficas que nos afetam muito, eu diria que afetam certamente todas as instituições de ensino superior, talvez menos as de Lisboa, mas em Portugal. Um acelerado desenvolvimento tecnológico que afeta os processos, como referi, a globalização, mas depois também algumas forças de mudança que podem ser localizadas, mas que são sempre externas. Por exemplo, a questão da União Europeia foi uma questão que nós sentimos muito, sobretudo também com o pelouro financeiro, porque com a questão da instabilidade financeira e da Grécia, e da dívida pública, e de como é que vai ser, e de, enfim, qual vai ser o futuro daqui a 5, 10 anos. Essa questão agora parece mais calma face há 6 anos atrás, mas provavelmente poderá estar em cima da mesa em breve. E a questão do papel das cidades e das regiões, que é uma questão muito importante por várias vias. Quer porque há um quadro novo, o quadro 2020, onde de facto há um novo palco, que é também o das regiões, quer porque em muitas cidades e em muitos locais, de facto, as instituições de ensino superior e o seu território não podem ser vistos separadamente, até porque a razão de ser de algumas instituições terá a ver com o seu território e muitas vezes os territórios precisam das instituições e, portanto, isto, digamos, do ponto de vista, há aqui algo que mudou e hoje as instituições de ensino superior, ou a rede tal como foi construída, penso que é enfim... que está em ebulição e que há aqui que repensar sobre isto em termos estratégicos. Depois, questões que têm a ver só com as universidades e com as instituições de ensino superior, o financiamento das universidades alterou-se profundamente, a avaliação e a acreditação é também uma força de mudança, etc, etc, etc. Bom, aquilo que eu diria em termos deste enquadramento é que, de facto, aquilo que nós tínhamos feito no princípio, portanto, quando começámos a fazer este plano, nós tentámos sistematizar algumas das forças de mudança. Estão aqui 16, que foi aquelas com que partimos para o input do trabalho do plano estratégico. E o que é que nós fizemos? Nós colocámos aqui, chamámos-lhe forças de mudanças porque elas podem ter cariz muito diferente. Colocámos desde transformações demográficas à questão da globalização, mobilidade e geografia da procura, até questões como aprendizagem ao longo da vida e diversidade da procura. Uma questão, aquela terceira, que nos parece muito importante em termos da investigação, que é concorrência e cooperação. Tentámos não definir o que eram, mas colocar alguns tópicos que fariam sentido ali. Tudo isto foi um trabalho que resultou no primeiro mês após a eleição, pedimos dentro da instituição aos diretores das faculdades e aos diretores, às pessoas com responsabilidade na equipa, etc., que nos dessem inputs e basicamente sistematizámos isto com base em bibliografia de referência para cada uma delas e que vos posso depois, pode ser disponibilizada, não está aqui, mas pode ser disponibilizada. E, portanto, aquilo que fizemos foi, identificámos 16, estão ali naturalmente aquelas que eu selecionei, a integração União Europeia, vai haver mais integração ou não? Vai haver alargamento ou vai haver desintegração? E qual é o impacto que isso terá para as escolhas que hoje fazemos para a nossa instituição de ensino superior? Sobretudo quando estamos a falar, por exemplo, da procura dos estudantes internacionais, não é? Mas não só, também em termos financeiros. Enfim, evoluções culturais e geracionais, enfim. Portanto, nós partimos para o processo de planeamento com um levantamento de forças de mudança, sem procurar defini-las, mas com algumas categorias, e aquilo que fizemos foi, a seguir, e estou a entrar no segundo ponto, ainda não estou a entrar no caso da universidade, mas acho que era importante dar-vos nota daquilo que é a nossa concepção do planeamento e que está bastante estabilizada depois de 4 anos num plano que foi muito útil, como vos referi. E que foi monitorizado de 6 em 6 meses, com reportes ao Conselho Geral de 6 em 6 meses, com análise de desvios e, portanto, onde chegámos ao fim e vimos aquilo, face aos nossos objetivos perfeitamente quantificados,
aquilo que cumprimos e aquilo que não cumprimos, e os desvios. Isto já foi dito, no fundo, o planeamento é uma aproximação estruturada da antecipação do futuro. E aqui a única questão é que, digamos, colocar a incerteza no planeamento é apenas enfim, materializar algo que é óbvio, é que o futuro é incerto, e, portanto, aquilo que nós temos, provavelmente, é que não fazer de conta que o futuro é certo e obviamente, que num exercício já de alguma maturidade de planeamento, tentar fazer cenários, que de resto é aquilo que todos os programas ou os partidos agora, enfim, referem à análise, portanto, fazer os cenários e tem um cenário mais fiável, menos fiável. Bom, é claro que fazer cenários e análise de cenários, sobretudo os economistas, não é? Que têm folhas de Excel e que sabem fazer análise de sensibilidades, etc. Todos nós sabemos que isto pode valer muito ou pode valer zero. A questão é, zero não direi, mas pode valer pouco. A questão é porque é que fazemos e como é que fazemos e o que fazemos. E, portanto, é claro, numa instituição penso que é mais simples fazer um exercício que pensamos possa vir a ser útil, mas só o tempo dirá se foi útil ou não. Há aqui uma questão fundamental que a Alicia referiu. Naturalmente, os recursos são limitados, vão ser concentrados em linhas, temos que fazer escolhas, e é aqui, obviamente, que o planeamento é fundamental. Esta questão também parece importante e também já foi referida pela Alicia, que é exatamente porque é que falham os planos. Ou na previsão, não é? E aqui os cenários permitem-nos, no fundo, multiplicar as previsões, alargar as hipóteses e reduzir, enfim, ou pelo menos ter outras alternativas, ou na implementação. Eu diria que a implementação é muito uma questão de liderança e musculatura organizacional nas decisões. Eu acho que aí, enfim, parece-me que não será, numa situação normal, não é o mais difícil, se houver controle, ou na comunicação, dentro do processo. Comunicação, não só naturalmente com o sistema de informação bom pode ajudar, mas do ponto de vista de toda aquela informação que é importante e que não está quantificada e que é muito relevante que vá sendo apercebida ao longo de um plano de 4 anos ou de 5. E depois, claro, já na avaliação que se vai fazendo do feedback e na forma como se integra, como dizia e muito bem o Dr. Luís Nazaré, obviamente que tem que haver flexibilidade e como se vai integrando e corrigindo aquilo que está a falhar desde o princípio. E, portanto, é claro que estas falhas, é importante olhar para elas, é importante por natureza, mas quando estamos a falar de incerteza, nós temos que olhar para a incerteza a todos os níveis e, portanto, eu diria que tínhamos consciência que para que este processo de planeamento fosse bem sucedido, ou seja, bem sucedido, que tenho a certeza que vai ser, como tinha sido o anterior, era muito importante que nós pudéssemos perspectivar cenários alternativos possíveis, conseguíssemos criar também um sistema de acompanhamento dos cenários e das variáveis dos cenários, e conseguíssemos naturalmente depois o sistema de comunicação efetivo. Ainda neste ponto é claro que há aqui uma questão fundamental daquelas forças de mudança que nós identificamos. Nós, e isto temos que ter consciência que há fatores que não são controláveis por nós, não estão sujeitos à nossa influência, e verdadeiramente esses é que nos interessam aqui. Há aqueles fatores que são influenciáveis, mas não controláveis, e há depois os fatores controláveis, que são normalmente aqueles que estão no âmbito do plano estratégico. E, portanto, aqui é um pouco olhar para os fatores que, de facto, podem ocorrer, são incertos, nós não temos qualquer capacidade de os alterar, e, portanto, apenas temos que estar preparados para saber o que fazer se acontecerem. Dois conceitos muito importantes para nós foi, de facto, a questão do que é uma tendência e do que é uma mega tendência, portanto, exatamente como referi, como uma declaração de direção de mudança, no sentido que é uma mudança gradual e a longo prazo, que vai ocorrendo nas forças que moldam o futuro de uma organização, etc., etc., e verdadeiramente nós não temos capacidade de atuação, às vezes não nos apercebemos que as tendências estão a acontecer, e depois
a questão das incertezas e dos tipos de incertezas que existem e que me parece muito importante, nomeadamente para aquilo que fizemos, especificar. Ou seja, há incertezas que naturalmente é possível estimar a sua probabilidade, não é? É possível estimar a probabilidade de ter um acidente na autoestrada ou de faltar a gasolina ou de ir um carro em contramão, ou seja, é incerto, mas há acontecimentos que se repetem que nós podemos olhar para séries estatísticas e fazer probabilidades. Há aquelas situações que são perfeitamente imprevisíveis, em que não podemos imaginar que vão acontecer e que acontecem, e acho que com essas também provavelmente não valerá a pena perdermos muito tempo, mas depois há aquelas, e foi sobre essas que nós nos debruçámos dentro das forças de mudança, aquelas em que é possível que aconteçam, pelo seu caráter único, nós não podemos prever a sua probabilidade, não é? Mas é possível estabelecer relações de causalidade que nos indiciam que, em determinadas situações, podem vir a acontecer. E, portanto, mas não sabemos nunca quando é que vão acontecer. E, portanto, foi sobre estas incertezas estruturais que nós estudámos e trabalhámos. Penso que este é o último slide deste ponto, e depois já passo para o caso da Universidade de Coimbra. O que é que nós procuramos neste exercício? Não procuramos desenhar cenários no sentido quantitativista, no sentido de imaginar se, por exemplo, sei lá, a taxa de crescimento da China passar para 2%, o que é que isto tem, o que é que nós fazemos relativamente à Universidade de Coimbra e ao impacto dos estudantes chineses a procurar, enfim. Ou este pressuposto é ainda mais complicado do que isto, não é? Portanto, não tentámos fazer isso. O que nós tentámos fazer foi configurações de incertezas estruturais, isto é, juntar determinadas incertezas que nos pareciam relevantes para a Universidade de Coimbra e fazer essas incertezas que tinham que ter aquelas 3 características, serem plausíveis, coisas que nós pensamos que podiam acontecer, com aquilo que sabemos hoje, serem desafiantes, ou seja, corresponderem a desafios estratégicos diferentes para a Universidade de Coimbra e serem contrastadas, isto é, pode acontecer a Europa desintegrar-se, ou pode acontecer a Europa alargar-se, ou a Europa alargar-se, a Europa concentrar-se. E, portanto, ter sempre, digamos, eu não diria 2 cenários, mas 2 configurações em oposição, para perceber o que é que nós fazemos ou manter-se como está, manter-se numa situação como esta. Bom, e então, o que é que nós, como vos disse, concluímos um plano em março de 2015 e, de facto, eu acho que foi, eu ajudei naturalmente, mas não é meu o sucesso, mas de facto acho que foi uma excelente experiência e sobretudo porquê? Por 2 motivos. Primeiro porque de facto nós apostámos primeiro no primeiro ponto, no primeiro plano, no envolvimento muito forte de toda a gente. E aquilo que nós conseguimos, eu acho que olhando no final, aquilo que de facto foi muito positivo foram 2 coisas. A primeira foi que conseguimos chegar ao fim, semestre após semestre, e ver o que estava, quais os desvios, onde estávamos a cumprir e o que é que nós estávamos a cumprir, e conseguimos corrigir. A segunda, que eu diria mais importante ainda, é que não se vê, tem a ver com o alinhamento estratégico, é que eu acho que se conseguiu uma coisa que não é fácil, pelo menos na Universidade de Coimbra não era fácil, claro que há fatores que ajudaram, se calhar a crise, não sei, mas que foi que este plano fosse um plano das faculdades e da universidade e, portanto, que a análise de desvios e que a contribuição fosse feita por todas as faculdades e, portanto, que houvesse uma assunção de responsabilidades aos diferentes níveis. Eu acho que isso foi algo muito positivo e que nos levou, então, com alguma confiança, a passar para o novo plano. E no novo plano, estes foram os princípios que nós definimos logo no início: estabilidade no processo, isto é, não íamos mudar aquilo que tínhamos em termos de processo, envolvimento, manter o envolvimento naturalmente, alinhamento estratégico, precisamente como vos disse, suporte à informação, porque, entretanto, construímos um sistema de informação, tratámos a informação de uma forma que ficou, que nos ajuda, penso que o Filipe vai falar disso à tarde, enfim, portanto, também é uma questão muito importante, porque é muito consumidor de tempo, naturalmente, todo este tratamento da informação, melhoria contínua e incorporação de incertezas. E este
as figuras que têm alguns dos trabalhos que têm a ver com a incorporação de incertezas. O que é a incorporação de incertezas? Para nós, a incorporação de incertezas, e todas estas perguntas que aparecem, estas frases constam, digamos, das apresentações iniciais e, portanto, não tive aqui, fui só buscar a reflexão que foi feita. O que nos interessava verdadeiramente é tentar perceber, a olhar para o ambiente externo, que era algo que nós já tínhamos feito da primeira vez, mas perceber qual é o ambiente estratégico onde iremos competir ou cooperar, se antes de que nós vamos competir e cooperar com outras instituições de ensino superior. E, portanto, qual é o ambiente em que vamos fazer essa competição e cooperação, seja relativamente aos alunos, seja relativamente à investigação. A segunda é que nós achámos que não fazia muito sentido estar a pensar naquelas forças de mudança para um horizonte temporal de 5 anos e, portanto, aquilo que nós pensámos que seria útil e importante era fazê-lo para um horizonte temporal de 2025, isto é, muito para além do mandato do reitor. Mas, de facto, nós achamos que as decisões tomadas neste período vão marcar a década e, portanto, quando nós olhamos para a configuração de incerteza, nós não pensamos daqui a 4 anos o que é que vai acontecer, nós pensamos em 2025, o que é possível que esteja a acontecer no mundo. E foi este o pressuposto de alargamento de prazo para estabelecer os tais cenários. Os cenários são, e não lhes chamamos cenários, chamamos-lhe configurações de incertezas, para exatamente não haver a ideia de que temos um aumento do PIB a ter um impacto, não, é configurações de incertezas, mas são narrativas de futuros, possíveis, plausíveis, contrastantes e relevantes, em que as várias hipóteses para o conjunto das decisões-chave tomadas no presente se poderão vir a desenrolar. Bom, quem é que participou? Basicamente tivemos naquele eixo do focus group que falava a Alicia. Os participantes foram, para além do Presidente do Conselho Geral e de elementos do Conselho Geral, do Reitor e dos Vice-Reitores, que estivemos completamente envolvidos sempre, os diretores das faculdades e outras unidades, e numa sessão final, fizemos uma sessão só com cerca de 15 ou 16 CEOs de empresas com negócios globais, ou seja, uma vez que nós estávamos muito focados na nossa capacidade de estar no mundo global e, portanto, de CEOs de empresas globais, algumas sem relação com a Universidade de Coimbra e, naturalmente, muitas delas, todas portuguesas, mas algumas com sede fora de Portugal. Percebemos naturalmente aqui, eu não posso deixar de dizer, percebi na prática, muitas vezes, como é muito diferente a distância, isto a propósito, entre Coimbra e Lisboa e Coimbra, é uma distância completamente diferente, ou entre o Porto e Lisboa e o Porto, não é? Porque a distância de Coimbra a Lisboa é muito mais próxima do que de Lisboa a Coimbra, não é? Portanto, a dificuldade, uma coisa tão simples como levar um CEO de uma empresa multinacional à província é uma distância muito psicológica, muito importante, não é? E, portanto, isto é... Bom, o nosso objetivo foi explorar estruturas de cenário, mas conseguimos e foi fantástico, mas explorar estruturas de cenários de enquadramento para a universidade e identificar opções estratégicas. Tudo ocorreu num ambiente, eu diria, muito divertido, muito divertido, não é propriamente a palavra, muito eficaz, mas bastante descontraído, muito preparado, naturalmente, com, eu diria, 4 sessões com diferentes intervenientes, a última é que foi dos CEOs. E foi mais ou menos isto que nós fizemos, nestas sessões de reflexão estratégica. Portanto, nós tivemos um input que demos, que foi as forças de mudança, aquelas forças de mudança que vos mostrei. E depois houve um primeiro trabalho, que foi mais interno, eu diria, com as faculdades e connosco, para distinguir o que é que são tendências e o que é que são incertezas. Se recordam, a nós o que nos interessava era trabalhar as incertezas, não é? Porque as tendências, quando nós falamos assim, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, isso é uma tendência. Não nos interessava muito estudar cenários em termos das tendências. O que nos interessa é perceber como é que esse desenvolvimento tecnológico que impacto vai ter, por exemplo, ao nível do ensino. E aqui
com incertezas em 2 tipos de configurações é que nós poderíamos trabalhar. Portanto, e com base nessas incertezas, aquilo que nós tentámos construir foi as tais configurações de cenários, que escolhemos 4, que vos vou mostrar, e depois, em função disso, bom, como é que a Universidade se situará estrategicamente se acontecer uma coisa ou outra. Nas tendências, isto é o nosso exercício, não é? Foi aquilo que nós consideramos, com base nas forças de mudança, em grupos, e obviamente que o resultado seria diferente com outros grupos, enfim, na nossa instituição presumo que não muito diferente, mas noutras instituições, e portanto estas foram as tendências que nós elegemos como, de uma forma simplificada, tudo naturalmente, que este é um slide muito de síntese, como as tendências importantes com impacto a ter em conta no processo estratégico. Quanto às incertezas, e nós consideramos que nas incertezas tínhamos que escolher aquelas que eram cruciais e potenciais, ou seja, aquele que tem um nível elevado de incerteza. Se nós achamos que a coisa vai acontecer, não vamos tratá-lo como incerteza. Mas, portanto, um nível elevado de incerteza, um forte impacto, naturalmente, na universidade, e uma grande interdependência com vários fatores. E estas foram aquelas que nós, nos grupos, no Focus Group foi que nós consideramos, ou que foram consideradas, a questão do financiamento público das universidades, a virtualização de ensino. Não é a virtualização de ensino, é como é que isto vai evoluir, como é que é, não é? Que tipo de figurino é que vamos ter? A evolução da posição de Portugal na União Europeia, os fluxos migratórios e a formação de redes e clusters no ensino superior, ou seja, em termos de investigação, mais competição, mais colaboração. Nós ouvimos falar nas redes colaborativas, mas depois a lógica, por exemplo, do financiamento é muito competitiva, quer dizer, como é que, nomeadamente em termos do grande predomínio até e força de países como a Alemanha, na captação mesmo dos financiamentos europeus, portanto, como é que isto vai? Bom, nós naturalmente que trabalhamos isto, aqui já foi um trabalho mais nosso, de 3 ou 4 pessoas em termos de pensamento, e achámos que no fundo aquilo que nós queríamos trabalhar com os CEOs e com a equipa reitoral e com os diretores era estas 4 configurações de cenários. Uma relativamente à União Europeia e a evolução do enquadramento económico-financeiro, a questão obviamente importante da dívida pública, mas muito mais alargada, não é? Portanto, estávamos também muito na questão da Grécia ainda por resolver e muita coisa que tem a ver com isso. A segunda tem a ver com o Brasil, por uma questão da universidade e não só, mas como é que o Brasil vai evoluir? Como é que é? Isto vai ser o que tem sido ou vai ser outra coisa? Quando há sinais que pode ser outra coisa. A segurança internacional. A questão da segurança internacional para nós foi também um cenário importante a fixar, e a relação de forças na investigação no ensino. E pensando nas tais configurações contrastantes, nós colocámos estas configurações, ou seja, na União Europeia há crise ou há estabilização, no Brasil vai haver um Brasil nebulado ou um Brasil soalheiro, na segurança internacional vai haver uma insegurança crescente ou uma relativa estabilização, e nas redes vamos ter redes efetivas ou verdadeiros oligopólios. Em 2025, para onde é que tenderemos? Claro que, reparem, por exemplo, na segurança, as coisas não são... Uma insegurança crescente pode não ser mau para nós. Não é? Uma insegurança mundial crescente pode ser muito bom até para a Universidade Portuguesa. Não é desejável, mas, portanto, as coisas não são branco e preto do ponto de vista do impacto na universidade. E, portanto, o que é que nós trabalhámos depois? O que nós trabalhámos foi, no plano estratégico, estamos na situação atual, e aquilo que trabalhámos foi ações, ou digamos, opções a tomar, num caso e noutro, para estas 4 configurações, que naturalmente não vos vou dar nota disso, estou quase a acabar. Só mais uma coisa que gostava de dizer é que definimos um conjunto de indicadores que devemos acompanhar, que chamamos de indicadores precursores, para evoluir para ver a evolução destas configurações que nós consideramos importantes. Posso-vos dar só alguns exemplos, enfim, que naturalmente, se nós consideramos, por exemplo, que o Brasil é importante, obviamente nós temos que acompanhar a taxa de crescimento do PIB, etc, etc. Portanto, no fundo, o que nós consideramos foi que,
há um conjunto de indicadores, que são indicadores que nós facilmente acedemos e que nós até aqui não olhávamos e devemos olhar, se achamos que isto é importante, para ir vendo o que é que está a acontecer e naturalmente trabalhar. Pronto, muito obrigada, espero ter ajudado a pelo menos ilustrar aquilo que foi um bocadinho da nossa reflexão. Muito obrigado, professora Margarida Mano. Nós já passámos um bocadinho da hora. De qualquer maneira, e saudando a qualidade das intervenções, muito interessantes, sem dúvida, até porque são muito dirigidas para o ambiente em que nos encontramos, estão muito alinhadas com aquilo que são as preocupações e as especificidades de organizações muito específicas, como são as organizações de ensino. E até nos próprios conceitos que são utilizados, falar de estratégia para organizações não empresariais é sempre difícil. Sempre difícil. É sempre necessário fazer um conjunto de adaptações. E não há normas tão bem delineadas como para a estratégia empresarial. E esse é um campo especialmente rico, diga-se passagem, e que foi tratado de uma forma muito interessante pelas nossas duas ilustres convidadas. Eu, antes de dizer mais, aliás, não quero dizer grande coisa, só quero perguntar se alguém quer colocar questões às nossas palestrantes. Que questões é que temos um bocadinho, peço a boa vontade da organização, se pudermos ter 5 minutos, ou assim, para podermos, um pouquinho mais, para quem quiser colocar questões. Faz favor. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria só pôr uma questão muito simples à Margarida, porque me escapou, talvez porque levantei-me cedíssimo e estou aqui a fazer um esforço enorme para estar atento. Escapou-me, ou não sei se não terá sido referido, se para além da discussão que houve a nível da equipa reitoral e com as direções das faculdades, se houve depois uma discussão alargada na universidade. Houve. Era essa a pergunta, fundamentalmente, que eu queria perceber, porque não percebi muito bem se tinha sido esse. Todo o plano estratégico teve um processo de envolvimento muito alargado. Já o primeiro tinha tido e este teve. Aquilo que foi a discussão das forças de mudança, etc., foi em focus group que teve, basicamente, os diretores. De uma reunião para a outra, havia trabalho para os diretores das faculdades poderem trabalhar com as unidades. Mas, portanto, a questão dos cenários foi uma questão de focus group. Agora, todo o processo é um processo com um envolvimento brutal. Neste momento, o plano está em discussão pública na página em discussão da comunidade, na página durante um mês antes de se fechar, mas é a fase final. Muito envolvimento. De qualquer maneira, pareceu muitíssimo interessante e parabéns. Acho que foi muitíssimo atual, não é? Acho que fazia bem a outras pessoas preocuparem-se com este tipo de discussão nesta perspectiva. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Não sei se está. Ok, obrigado. Portanto, eu gostaria de fazer também uma pergunta à professora Margarida Mano relativamente à questão dos cenários, o impacto diferencial relativamente às faculdades, ou seja, as faculdades, por exemplo, o envolvimento com o Brasil, eu sabia já até de ouvir dizer, não é? Do aumento recente nos últimos 5 anos, talvez, do envolvimento da Universidade de Coimbra com universidades brasileiras. Mas penso que não é igual, por exemplo, nas engenharias, na economia e gestão, vá lá se calhar nas letras, na sociologia, etc. Portanto, há impactos diferenciais. E em que medida é que essa análise de cenários foi estendida ou não às faculdades e se há planos específicos, portanto, nesse sentido. Eu simplifiquei muito, não é? Mas deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que uma coisa que nós ganhámos no último plano foi o seguinte. Nós no último plano fixámos objetivos. E esses objetivos são objetivos da universidade. Mas fixámos compromissos com as faculdades. E, portanto,
Se nós queríamos, por exemplo, e os objetivos mais fortes eram na investigação, crescer muito significativamente na investigação, não significa que todas as faculdades crescessem à mesma taxa. Portanto, isso foi comprometido e foi acompanhado. Quando agora nós, por exemplo, entretanto surge o Estatuto do Estudante Internacional, que é uma coisa que surge, lá está, imprevista, mas que nós todos tínhamos trabalhado nesse sentido. Agora é algo conhecido e, portanto, quando nós temos uma meta, e temos, que é 20% de estudantes serem estudantes internacionais, que é não estudantes estrangeiros, estudantes internacionais, não é? Quando nós temos uma meta, e é essa a meta do novo plano, obviamente que essa meta está explicitado nas faculdades qual é o compromisso de cada uma, que é feita por cada uma, não é? E, portanto, é por isso que eu acho que quando eu falo ali do alinhamento estratégico, é só uma frase. Eu acho que das coisas mais conseguidas que nós fizemos, e eu acho que o contexto ajudou, provavelmente. Agora, isso está fixado, isso são os objetivos do plano. A análise de cenários é outra coisa, ou seja, o que nos vai dizer é assim, bom, ok, querem ter 20% de estudantes internacionais, mas se daqui em 2025, não é? Ou se a segurança